Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos começar aí mais um dia com o canal Os Indignos. É um canal que eu criei aqui para poder levar a palavra de Deus, tá? Vamos levar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se você está precisando de luz, a palavra de Deus é a luz para os seus caminhos, né? Deus, ele quer restaurar nossas vidas, ele quer restaurar a nossa identidade, ele quer restaurar o nosso coração e ele quer nos dar uma vida plena e de sucesso. A gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas situações. A vida, ela, cada dia, ela nos traz uma surpresa, um desafio, mas só o fato de nós estarmos hoje vivos, estarmos acordando aqui para poder ministrar a palavra de Deus, nós estamos com saúde, isso é sinal que Deus nos ama, né? É sinal que Deus nos ama, é sinal que o amor de Deus, ele supera todas as barreiras. Ele supera todas as barreiras e Deus, ele nos ama, tá? Você é muito amado. Nós temos que nos sentir amados por Deus. Esse é o grande passo para a gente começar uma história com Deus, né? A gente se sentir amado, é a nossa identidade. É você reconhecer a sua identidade de filho, né? Na verdade, nós somos filhos, nós somos herdeiros, né? A palavra de Deus diz que nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Filhos são herdeiros. Então, nós somos tanto filhos como herdeiros, tá? Esse canal foi criado para a gente falar sobre fé, né? Falar sobre fé, falar sobre a identidade. O nome do canal é Os Indignos. Esse canal ele foi criado também para mostrar o quanto Deus ele nos ama, né? Porque nós somos indignos, nós não somos dignos, nós não somos dignos de receber essa bênção, não somos dignos do ar que respiramos, não somos dignos de uma vida é, é, plena, né? Mas Deus ele entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida de sucesso, e a vida de sucesso é tanto aqui na Terra, né? Como na eternidade, né? É um caminho, é uma continuidade. Então Deus ele dá continuidade ao que ele faz aqui na Terra, ele dá continuidade na eternidade. Então é assim que funciona. Deus ele nos ama, ele quer que nós prosperemos tanto aqui quanto na eternidade, né? Então aqui é uma preparação para a eternidade. Então você se relaciona com Deus aqui na terra, você se relaciona com Deus aqui onde nós vivemos nesse mundo, né? Um mundo caído, um mundo de aflições, mas a gente se relaciona com ele aqui e ele tem tudo para nos restaurar, ele tem tudo para nos dar sucesso e nos tirar de situações que a gente jamais imaginaria e nos levar para altos lugares, para que a gente possa provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá? Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós, só que nós precisamos buscar o Senhor. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vós, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na verdade, Jesus já perdoou os nossos pecados, tá? Esse é o nome do canal Os Indignos. Nós não somos dignos do perdão de Deus, mas Deus, a palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Ele possa ter sucesso, né? Ele possa ter vida plena, possa ter uma vida que Deus quer que nós tenhamos, né? Uma vida de alegria, uma vida de paz, né? Muitos são os desafios. A palavra de Deus diz, né? Muitas são as aflições do justo, né? Mas Deus de todas as livra. É, a, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque vem pela manhã. Deus, ele traz um novo refrigério. A cada dia ele traz uma nova oportunidade de nós sermos pessoas melhores, né? Nós crescemos
e prosperarmos com o Senhor, né? Essa é a vontade de Deus, né? Que nós cresçamos e prosperamos. Então, vamos começar agora com uma oração. Pai amado, Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor, para que Tu possas, Senhor, Pai amado, falar conosco, Senhor, falar a nossa vida, nosso coração, Pai amado, que nossa fé, Pai, ela possa crescer e se desenvolver, Pai, para a honra e glória, Pai, do Teu santo e poderoso nome, Pai, que nós possamos ser impactados, Pai, com a Tua palavra, tocados em nossos corações, Pai, que nós possamos tomar a decisão certa, Pai, e saber, Senhor, que tudo, Senhor, provém de Ti, Pai, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pai amado, então é para Ti, Senhor, todas as coisas são para Ti, Senhor, então que nós possamos, Pai amado, a cada dia mais crescer, Pai, e prosperar, Senhor, na Tua presença, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, nesse momento, Pai amado, visitar, Pai, aquelas pessoas que estão cansadas, que estão tristes, Pai, que estão desanimadas, Senhor, que estão, Pai amado, oh, Senhor, muitos estão desistidos da vida, Pai. E se você hoje ainda não entregou sua vida para Jesus, você tem uma oportunidade agora, nesse momento. Ora assim comigo. Senhor Deus, grande e poderoso, eu entrego a minha vida a Ti. Escreve, Pai, meu nome no livro da vida, Pai. Escreve, Pai, meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida para Ti agora, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Amém. É isso aí, é isso aí. Agora você já, né, fez essa oração, você já entregou a sua vida para Jesus. Agora é você caminhar nos caminhos de Deus, tá? Nós vamos falar agora sobre fé. Nós vamos falar sobre fé. A fé diz lá em Hebreus 11, né? A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, de fatos que se não veem. Então a fé é a certeza daquilo que você quer. A gente toma uma decisão e a fé é a ousadia de crer em Deus e agir. Então se você crê em Deus, você age, toma uma decisão e Deus vai te honrar, né? Deus ele sempre honra, Deus ele sempre honra. A palavra de Deus diz que mesmo que nós não não sejamos fiéis, Deus é fiel. Ele sempre é fiel. Mesmo que a gente seja infiel, Deus é fiel. Então ele vai te honrar, né, nas suas decisões, ele vai te honrar naquilo lá que você decidiu fazer, ele vai te honrar, tá? Ele sempre nos honra, tá? Foi como Davi, né, quando enfrentou aquele gigante, né? Deus honrou ele. Ele pegou, ele viu o gigante e ele viu que ele não era páreo para um gigante daquele, era um filisteu, né? Que ele era guerreiro e ele era gigante, ele tinha 3 metros de altura e era um dos maiores guerreiros que os filisteus tinham. E Davi, ele falou assim: você vem contra mim com espadas, escudos e cacetete, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda neste dia o Senhor me entregará nas tuas mãos. Então, Deus ele derruba os gigantes, né? Basta ter fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre fé. Né? Se você crer, Jesus disse: se creres, tudo é possível aquele que crê, né? Por mais complicado que seja, por mais difícil que seja a situação, a palavra de Deus diz que Jesus diz: tudo é possível, que crê tudo, né? Jesus não escolheu nada. Então, né, se há dificuldades, então, né, a oportunidade de Deus fazer algo para glorificar o seu nome na nossa vida, né? Que quando Deus ele age nas nossas vidas, ele ele imprime lá o seu nome, né? Deus é bom, Deus é bom. Então nós vamos falar agora hoje sobre os 7 passos para prosperar, né? Reconheça a sua identidade, reconheça a sua identidade. Qual a sua identidade? Você é filho, né? Você é filho. Então a palavra de Deus diz que nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Então nós temos a herança de Deus. Qual que é a herança de Deus? Paz, sucesso, tranquilidade. A herança de Deus é uma vida plena, são as emoções restauradas, uma família de sucesso, né? Uma vida próspera, uma vida sem dívidas,
uma vida você crescendo, você prosperando, você enriquecendo, né? Porque Deus quer que nós enriqueçamos, mas às vezes, muitas vezes a gente, né, por algum motivo, a gente não cresce por alguma má decisão, mas não é da vontade de Deus, né? Que nós ficamos em situações difíceis, que nós ficamos presos a situações, a dívidas. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Hoje eu mesmo estava lendo sobre isso, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá em Jeremias, né? 29:11, a palavra de Deus diz: Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Então Deus, ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Ele quer nos restaurar, né? Restaurar todas as áreas da nossa vida. São várias áreas da nossa vida. Ele quer nos restaurar todas as áreas. Então nós temos que reconhecer a nossa identidade. Você é amado. Você é filho de Deus. Você é filho. Você é um filho amado. Então, se você é filho, também você é herdeiro. Você tem direito a ser restaurado por Deus, a ser liberto, a ser curado, tá? A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então ele levou todas as nossas enfermidades. Se você está doente aí agora, nesse momento, tá? Eu declaro que você vai ser curado. Eu declaro que você, na verdade, já foi curado. É só você tomar posse disso. Você fala assim: Senhor, eu te agradeço porque eu já fui curado. O Senhor Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Obrigado, Pai. Agradece, vai agradecendo, né? Porque a confissão, ela é um meio de você alcançar, para que a sua mente, ela entender que Deus, ele já fez, que Jesus já levou suas enfermidades. Então a sua enfermidade, a sua dor, a sua doença vai embora, tá? Que doença não é de Deus, tá? A doença não é de Deus. A de Deus é a saúde, né? Então, as doenças, né, elas vêm por problemas emocionais, por situações, por circunstâncias, mas seja lá o que for, né, Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, então ele pode trazer também a cura, tá bom? Então, que você receba a cura nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro você curado para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Amém. Amém. Declaro você curado nessa manhã. Então, reconheça a sua identidade, reconheça a sua identidade. Esse é o ponto principal, reconhecer a identidade. Nós somos filhos, se somos filhos, somos herdeiros. Então, temos direito às heranças de paz, prosperidade, saúde, riqueza, sucesso, as emoções controladas, né? Decida pela sua identidade, não pelo medo, né? Quando nós vamos tomar decisões, nós temos que tomar decisões pela nossa identidade, por quem você é, né? Você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. Então, se você é herdeiro, você tem direito a usufruir daquilo que Deus conquistou para você, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, né? Não é uma vida qualquer, né? É uma vida de sucesso, né? É uma vida plena, uma vida que vai refletir o amor de Deus, né? É isso aí. Você não crê para ficar rico, você age porque você é rico, né? Porque você é próspero, você age porque Deus, ele conquistou a prosperidade para você. Jesus, a palavra de Deus diz lá, no livro de 2 Coríntios, né? 8, 9, Jesus sendo rico, ele se fez pobre, né, para que você enriquecesse, né? Então, na verdade, Jesus sendo rico, ele se fez pobre para que nós enriqueçamos. Ele levou toda a pobreza naquela cruz, né? A cruz, ela foi um momento em que Jesus levou toda a pobreza da humanidade, né? Então, muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não vejo isso na minha vida. É porque a gente não crê. Não crê. Veja que no barco, né? Essa passagem me chama muita atenção. No barco haviam 12 discípulos, né? E eles estavam atravessando o mar da Galileia para o outro lado. Jesus ficou na praia. E eles estavam atravessando o mar e começou a dar uma tempestade. E eles achavam que o barco ia afundar, e a tempestade era forte, eles remavam, não conseguiam sair do lugar. Aí de repente apareceu Jesus andando sobre as águas. Essa passagem é tremenda. E todos acharam que era um fantasma. Olha só para você ver.
A incredulidade, às vezes, no nosso coração está tão forte que a gente acha que Jesus é um fantasma. Veja só. Aí Pedro se levantou, né? Pedro foi um homem assim, muito abençoado, né? Um dos apóstolos assim que foi muito abençoado. Foi Pedro que teve a revelação. Foi Pedro que teve a revelação de Jesus. Jesus perguntou para os discípulos, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro se levantou e falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele que teve a revelação. Aí Jesus falou: Não foi carne nem sangue, Pedro, que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então é isso aí. É isso aí. Foi esse mesmo Pedro que se levantou lá no barco e falou assim: Mestre, és tu, deixa eu ir ter contigo. E Jesus falou: Vem. E Pedro andou sobre as águas. É isso aí, meu irmão. É fé. É fé. Se tiver fé, Jesus disse: Se creres, verás a glória de Deus. É só se crer. Não tem um outro caminho. Mas se você crer, você vai ver coisas extraordinárias. Escreva 3 decisões que você está adiando, né, por medo. De repente tem decisões que você ainda não tomou porque você tem dúvidas, tem medo. Então, né, nós temos que superar o medo e fazer a fé funcionar, porque a fé ela funciona acima do medo. Quando você dá um passo, veja Pedro meio com medo também, né? Mas falou: Mestre, és tu, deixa eu ter contigo. Mas ele venceu o medo, né? Todo mundo achou que ele era um fantasma. Pedro também achou que ele era um fantasma. Mas Pedro falou: És tu mesmo, Senhor? Então ele quebrou aquela dúvida, sabe quando você quebra aquela dúvida que Jesus está contigo? Então você dá um passo, você der um passo, Deus te honra. É assim que funciona. É assim que funciona. Aí você tem que tomar decisões olhando para a provisão de Deus, para aquilo que Deus é, ele já colocou sobre a sua vida. Tome decisões olhando para a provisão de Deus e não pela falta. Quer dizer, nós temos que tomar decisões sabendo que Deus ele vai nos honrar. E não porque você está com necessidade, mas porque Ele supre, Ele já supriu. Então é assim, tem que mudar a mente. A gente tem que enxergar que o milagre já foi feito. A bênção já veio, aquilo já aconteceu. Só agradece a Deus, fala: Senhor, obrigado porque essa situação já está resolvida. E Deus vai resolver. Deus vai resolver. Tá? Porque foi a sua fé, né? Olha aquela mulher do fluxo de sangue, havia 12 anos que ela estava enferma, e ela atravessou no meio da multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou. Jesus parou e falou assim: Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Aí os discípulos ficaram loucos, né? Mestre, a multidão te aperta, o primo diz: Quem me tocou? Jesus falou assim: Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Tem poder em Jesus. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas às vezes a gente tem que tocar nele, a gente toca nele pela fé. Tem que dar um passo. É assim que funciona. E é assim, né? Para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Tem que ter uma mente diferente. Então a gente tem que renovar a mente. Paulo falou: transformai-os pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente tem que mudar a mente, né? Tem que mudar a mente, tem que fazer coisas novas, tomar decisões novas. Se Deus te inspirou em alguma coisa, faça aquilo que Deus falou com você e Deus vai te honrar, tá? Deus ele sempre honra. Não se baseie na situação que você está para tomar uma decisão. Ore e confirme que Deus ele vai te honrar. É isso aí. E, e aqui nós temos também, né? Eu quero falar também sobre administrar nossa renda, né? Nós temos que aprender a administrar nossa renda, né? Deus ele nos dá capacidade para administrar o nosso dinheiro e multiplicar, né? Então, nós temos que aprender a multiplicar a nossa renda, né? Aquilo que Deus nos dá, a gente multiplicar, em vez de a gente, às vezes, né, usar, assim, de uma forma desnecessária, né? A gente orar a Deus e aprender a administrar a nossa renda, né? Pedir para Deus para nos dar sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus, ele dá sabedoria, né? Aquele que não tem sabedoria, a palavra de Deus diz: peça a Deus que Deus o dará diligentemente a todo aquele que o pedir.
Então, nós temos que pedir para Deus sabedoria para administrar as nossas finanças, tá? Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus o abençoe, que Deus possa derramar fé no seu coração para que você cada dia mais possa andar, né, em sucesso, né? Porque Deus, ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Então essa foi a palavra de hoje, que Deus os abençoe. E amanhã teremos mais uma palavra. Existem 7 passos para nós prosperarmos. E amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom? 7 passos da prosperidade. Deus abençoe, tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.